Então, pragas do cultivo do arroz. Então, estamos na disciplina de manejo integrado de pragas e doença, onde a gente vai fazer um estudo sobre as principais pragas que atacam o cultivo do arroz, tanto o irrigado quanto o sequeiro. Então, os acadêmicos são a Brenda Cruel, o João Guisch, o Magnus Seidel, com orientação do professor Rafael. Então, as pragas que danificam o sistema radicular e parte inferior do colmo do arroz sequeiro. Então, nós temos três pragas principais e essas pragas possuem um hábito subterrâneo e ninhos de forma variada, vivendo em colônias com formas sexuadas, onde tem o casal real e alados com dois pares de asas membranosas. E elas são e as sexuadas são as outras formas, que são as operárias e os soldados, ápteros com 5 a 10 milímetros de comprimento e sem olhos e océulos, ao contrário das formas sexuadas. Então, as operárias são a maior parte dessa população. Elas são brancas ou amarelo pálidas e desempenham todas as funções da colônia, exceto procriação. Já os soldados possuem cabeça muito volumosa, de coloração marrom amareladas, com mandíbulas bem desenvolvidas. Eles possuem a função de defesa e colaboram com as operárias. Então essas pragas atacam o sistema radicular, destruindo totalmente ou parcialmente as plantas, e elas ficam com um aspecto seco, se desprendem do solo facilmente quando elas são puxadas. Em horas de sol quente, as folhas se enrolam rapidamente. Os soldados também cortam a parte aérea da planta. O ataque de cupins é mais intenso em áreas ocupadas antes por gramíneas e em solos de cerrado. Ainda temos o bicho polo ou pão de galinha. Então nós temos três espécies. Então todas essas três espécies são de cor amarela marrom escura, e preta. E os adultos medem 21, 20 e 16 milímetros nas espécies Stenocrates, Dicenatus e Húmilus, respectivamente. Então as posturas são feitas no solo e as larvas quando tem 3 milímetros elas eclodem. Então elas possuem cabeça marrom clara e abdômen com extremidade escura e chegam a medir 50 milímetros. São conhecidas por bicho bolo, ou pão de galinha, e o período larval pode chegar a 20 meses. E a impupação ocorre no solo e os adultos surgem após as primeiras chuvas. Então as larvas alimentam-se das raízes, causando amarelecimento e definhamento das plantas que podem morrer, ocasionando falhas na lavoura. Então, a larva do arame. Os adultos são besouros negros com cerca de 16 milímetros de comprimento e élitros parados ferrúginos, pontuados com 4 manchas pretas. Essa praga ataca as raízes, causando amarelecimento e a morte da planta. As touceiras são facilmente destacadas. O arroz irrigado, a bicheira do arroz. Então, eles são adultos que possuem rosto e medem de 2 a 9 milímetros de comprimento. As larvas são claras, com a cabeça amarela e pelos ralos sobre o corpo. Não possuem pernas torácicas. Nem abdominais. São ápodas. Adultos alimentam-se de folhas novas. No entanto, as larvas são mais prejudiciais e podem provocar a destruição total das raízes. As plantas atacadas ficam menores, amareladas e as folhas com extremidades murchas. O ataque normalmente ocorre em reboleiras. Então nós ainda temos as pragas da parte aérea, que são os percevejos do grão. Temos 3 espécies. Então os adultos são de cor marrom clara e medem de 8 a 10 milímetros de comprimento. O Poecilus possui no pronoto, 2 manchas amareladas curvas e 3 manchas amareladas hemielétritos. O Ypsilolongrissus possui as 3 manchas nos hemielétritos, mas não as do pronoto e o O Grisensis já não possui manchas amareladas.
Então, as ninfas inicialmente são escuras e ficam com o tórax escuro e o abdômen amarelado com manchas negras. As posturas são normalmente feitas nas folhas, podendo ocorrer ainda no colmo e panículas. Estes insetos são sugadores de grãos. Em grãos leitosos, estes podem ser totalmente esvaziados ou ficarem atrofiados. Em grãos mais desenvolvidos, formam-se pontos escuros na casca e brancos no endosperma. Os grãos ficam fracos e com menor peso. Ainda temos as lagartas desfolhadoras, onde são duas espécies, a Mossis latypes e a Spodoptera frugiperda. Percevejo do como. Tibraca limbativentris tal. São percevejos 15 mm de comprimento, com cor marrom clara dorsalmente e marrom escura ventralmente. As ninfas são cores variáveis e escuras no quinto instar. A alta umidade do solo e soqueiras de gramíneas favorecem o desenvolvimento de altas populações do inseto. O ataque apresenta sintomas conhecidos como coração morto e panícula branca. Esses insetos introduzem o estilete nos colmos, tornando coxas e panículas, e injetam na planta sua toxina. Definhamento da planta e chamento das panículas pela ação tóxica da saliva. As cigarrinhas Deois flapsipsita e Tagodes orisicolus. Então, as cigarrinhas geralmente ocorrem em áreas próximas à pastagem, principalmente onde tem braquiária. Então, elas causam o ataque. Então, nós ainda possamos... a gente colocou ainda como é feita a amostragem para tomar a decisão para a gente intervir com... para exterminar essas pragas. Então, a amostragem é feita em 5 pontos a cada 10 hectares em plantas presentes que tem 1 metro de altura em cada ponto. Então, a lagarta elasmo, a avaliação de porcentagem das plantas com sintomas de ataque. A bicheira raiz, a avaliação ocorre no número de larvas presentes nas raízes usando-se uma peneira. Então, o percevejo do grão, a contagem do número de insetos por metro quadrado usando-se uma rede de varredura, a mesma forma que é feita o percevejo do colmo, que é feita a contagem do número de insetos por metro quadrado usando-se a rede de varredura. A lagarta desfolhadora, a avaliação é feita na porcentagem da desfolha dessas plantas. Ainda nós temos níveis de ação para fitófagos da cultura de arroz. Então, quando há ataque de cupins, quando o plantio anterior tiver apresentado manchas nas plantas atacadas correspondentes a 10% da área. No percevejo do colmo, quando as plantas com 40 a 50 dias apresentarem em média de 1 a 2 insetos a cada 15 colmos. O percevejo do grão, quando for observado de 8 a 10 insetos a cada 100 panículas. As cigarrinhas, quando encontrar 1 ou mais cigarrinhas a cada 15 colmos, isso antes do afilhamento, e 2 ou mais após este período. Lagartas da desfolha. Desfolhas nas fases vegetativas e reprodutivas estiverem entre 25% e 30%, e quando estiverem entre 15% e 20%, respectivamente. Lagarta do elasmo, menor do que 20 colmos por metro em arroz irrigado, então antes da irrigação e afilhamento, e 40 colmos por metro em arroz de terras altas. A broca da cana, que também ataca o arroz, na fase vegetativa e reprodutiva foram encontrados de 4 a 2 posturas a cada 100 colmos, e se o nível de parasitismo dos ovos for inferior a 50%. O cascudo preto, quando a infestação média de 4 larvas ou 2 adultos por metro quadrado. A bicheira raiz, a partir de 15 dias de arroz de irrigação, foram encontrados em média de 2 a 3 larvas por amostra de solo e raízes. Nós ainda temos uma outra planilha que nos mostra as táticas integradas, que é como a gente está na disciplina de manejo integrado, então são táticas integradas para reduzir essa infestação dessas pragas ou até os danos causados por insetos do arroz. Então, na numeração do 1 até o 10, nós temos pragas diferentes, onde está ali embaixo o nome das pragas e como a gente pode fazer esse manejo. Então,
como, por exemplo, evitar o plantio próximo a gramíneas hospedeiras de pragas do arroz, que, por exemplo, a gente tem sinalizado em qual que a gente faz cada um. Então, é bem interessante para a gente poder fazer esse manejo integrado com táticas bem interessantes que podem reduzir e amenizar a causa do ataque dessas pragas. Então, este é nosso trabalho. Espero que vocês tenham entendido e se tiverem mais interesse em saber de alguma forma, saber como intervir e dúvidas, estamos à disposição, que possam esclarecer aquilo que a gente precisa. Então, agradecemos pela atenção e estamos à disposição.